E nós estamos ouvindo isto de um governo que arrecada em impostos 159 dias de trabalho de cada um de nós. E quando elegemos um governo, nós estabelecemos um pacto, nós estabelecemos um contrato. É como quando você vai e compra um eletrodoméstico e estabelece um contrato. Ele vai te dar o eletrodoméstico e você vai pagar. Nós pagamos impostos para ter serviço e querem cercear a amplitude desses serviços. Mas veja o triste de toda esta história. Esse 1 bilhão de reais que está sendo gasto com obrigações de fazer, com ações na justiça, está sendo gasto para que a população tenha acesso não ao seu serviço, mas para que ela tenha acesso a exames mais sofisticados, a medicamentos que ainda estão em fases experimentais. E o que nós estamos esperando para obrigar o Estado a prover os serviços de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de nutrição, de psicologia, enfim, de 14 profissões regulamentadas da saúde, que hoje representa os 3,5 milhões de brasileiros. O que estamos esperando para obrigar o Estado a colocar as nossas virtudes a serviço da vida? E vou dizer aos senhores com a tranquilidade de quem um dia fez uma pergunta difícil. Existia um grupo dominando o nosso conselho durante 20 anos. E eu ouvia todo mundo reclamando dele. Mas ele tinha uma missão e exerceu bem. Hoje foi condenado pela justiça à prisão e a devolver os dinheiros desviados. Mas ele tinha uma missão e exerceu bem. Quem exerceu mal a missão fomos nós, profissionais, que deixamos que a nossa segunda casa, que é o conselho de cada profissão, fosse tratado com tamanho desdém. Hoje nós saímos de um patrimônio, de uma casinha alugada, de um patrimônio de 10 mil reais, para um patrimônio de 40 milhões de reais. Está cravado na Cincinato Braga com a Teixeira da Silva, a algumas quadras daqui, um prédio não tão bonito e imponente como este, mas um prédio que é digno das duas joias preciosas, que é a fisioterapia e a terapia ocupacional, totalmente informatizado, o primeiro órgão público a abolir o uso do papel, e nós podemos fazer muito mais. E nós podemos construir e transformar a saúde neste país. E para isto nós precisamos de muito pouco. E para isto nós precisamos apenas que cada um dos senhores exerça na plenitude a cidadania. Nunca, jamais acredite na história de que uma andorinha sozinha não faz verão, porque você não é a andorinha. Você é um ser pensante, capaz de influenciar outros e capaz de fazer grandes transformações. Não existe nada de diferente entre eu e você. E quando eu percebi que o problema do conselho era a omissão do Gil, nós viramos a página da história. E se vocês perceberem que o problema da saúde é a nossa omissão, é a nossa covardia, que o problema da saúde é porque nós deixamos que as verbas da saúde sejam mal administradas, nós vamos mudar a face da saúde nesse país. Dizia o presidente da República ontem que quer
aprovar um novo CPMF, lembra? Aquele imposto que cobrava de cada operação bancária que você fazia. E o Habib Jatene, quando criou o CPMF, criou para dar mais verbas para a saúde. Acontece que uma boa parte dessa verba foi parar na mão do Bolsa Família. Não porque eu seja contra o Bolsa Família, mesmo porque acho que não dá para resgatar a dignidade do povo brasileiro com o que se paga numa Bolsa Família. Mas também não acho legal querer dar esmola com o chapéu do outro. Tirar o dinheiro que é da saúde para jogar num outro programa. Então nós precisamos ter uma conversa muito séria para onde nós queremos ir. E aí, meus queridos, eu queria mostrar para os senhores o mundo que se descortina na frente de cada um de nós. Hoje o Conselho Federal de Medicina, e eu queria fazer aqui uma homenagem a vários dirigentes do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que entendendo que a nossa missão nessa vida é servir ao outro e servir bem, celebrou um termo de compromisso entre todos os conselhos da saúde, no qual nós nos comprometemos a respeitar as virtudes que cada profissional da saúde agrega à vida. Está escrito nesse termo que vamos respeitar o direito de cada um de fazer o seu diagnóstico, de fazer o seu prognóstico, de implementar o seu tratamento. E hoje, através de um projeto de lei do ato médico, o Conselho Federal de Medicina, e em especial o seu presidente, não entendendo qual é o verdadeiro problema da saúde e pensando que usando de uma visão puramente corporativista para subjugar os demais profissionais da saúde, pensando que com isto ganharia apoio dos médicos, porque os médicos que eu conheço nesse país sofrem tanto quanto os demais profissionais da saúde e são tão dignos quanto e agregam tantas virtudes à vida como os demais. Esse senhor, junto com o Conselho Federal de Medicina, vem tentando implementar no país algo que deu errado em Portugal. Eles querem aprovar o projeto de lei do ato médico que diz no seu artigo 1º dos atos privativos, que na verdade é o artigo 4, que cabe ao médico fazer o diagnóstico e a prescrição terapêutica. Meus irmãos, vou mostrar para vocês, agora eu pareci um pastor, né? Mas, vamos... sim. Deixa eu achar aqui. Quê? Você pode. Olha, aqui está algo que os australianos inventaram. Pedro é o nome da criança. Só basta vocês entrarem no Google, digitar Pedro. Lembre de São Pedro, né? Lembre das chuvas, fica fácil de guardar, né?